Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Sandor Clegane nasceu no castelo de sua casa, nas proximidades de Rochedo Casterly, nas terras ocidentais, entre os anos de 270 e 271 após a conquista, como o segundo dos filhos do senhor seu pai, um cavaleiro com terras que por sua vez era o filho de um mestre dos canis sagrado como cavaleiro pela vontade de Lord Titus Lannister, após o heróico salvamento do senhor do ataque de uma leoa, que custou ao mestre dos canis 3 de seus animais e uma de suas pernas. Sandor já contava então com um irmão mais velho, Gregor, um rapaz muito grande e forte para sua idade, e que já demonstrava de maneira precoce os predicados de um poderoso guerreiro, prometendo levar adiante com maestria o legado cavalheiresco da família. Quando Sandor tinha 7 anos de idade e Gregor 12, um habilidoso talhador de madeira oriundo do vilarejo adjacente ao castelo Clegane, provavelmente buscando cair nas boas graças do pai dos rapazes, concedeu a cada um brinquedo habilidosamente esculpido. E embora Sandor tenha apreciado o presente que recebeu do homem, ele realmente cobiçou aquele dado a Gregor, um pequeno cavaleiro de madeira, já que o jovem, como todos os meninos de sua idade, esperava com fervor pelo dia em que se tornaria ele mesmo um cavaleiro. Por isso, em um dia no qual Gregor não se encontrava na fortaleza, Sandor se esgueirou até os aposentos do irmão e pegou o cavaleiro de madeira para brincar um pouco, embora estivesse bastante temeroso de ser descoberto, pois desde aqueles tempos, o temperamento maligno e a veia de violência de Gregor eram bem conhecidos, e Sandor sabia que sofreria caso fosse descoberto na posse de algo que pertencia a Gregor, ainda que não tensionasse tomar o item para si. E os temores de Sandor se provaram corretos quando, sem aviso, seu irmão mais velho retornou à fortaleza e pegou Sandor com seu brinquedo nas mãos. Sem dizer uma palavra, Gregor, que já era então quase tão forte quanto um homem feito, agarrou Sandor, levantando-o no ar e o carregando, aos gritos e protestos, até uma lareira próxima, pressionando então o rosto do pobre menino contra a chama aberta, fazendo-o berrar em agonia, enquanto sua carne tostava lentamente e o cheiro inconfundível de pele assando subia ao ar. Foi necessária a intervenção de 3 dos serviçais do pai de ambos para afastar Sandor das chamas, e Gregor do irmão, mas àquela altura o estrago estava feito. Uma das metades do rosto de Sandor estava horrivelmente queimada até enegrecer, e o menino havia desmaiado devido às suas dores. Ele foi eventualmente tratado pelo mestre a serviço na fortaleza, que tentou cuidar das queimaduras da melhor forma possível com seus ungüentos, e não correu risco de vida, embora sua face tenha ficado perpetuamente marcada pelas horríveis escaras deixadas pelo fogo. Mas mesmo assim, o pai dos meninos inventou uma história alternativa para o feito, dizendo a todos que não estivessem presentes ao ocorrido e não soubessem da verdade que Sandor havia adquirido o ferimento quando seu colchão pegara fogo espontaneamente, talvez devido a uma vela caída sobre os lençóis. O homem fez isso pois, embora Gregor já fosse conhecido por sua brutalidade e malícia, ele era um jovem por demais promissor, e o favorito do pai, para que este permitisse que algo como o que fizera a Sandor manchasse sua reputação antes mesmo de sua sagração como cavaleiro. Desse modo, o potencial escândalo foi abafado, e Gregor seguiu normalmente seu treinamento para vir a ser sagrado. Mas ainda que as pessoas ao redor dos Clegane não tenham ficado sabendo do ato, embora os rumores sobre sua culpa nunca tenham desaparecido completamente, é certo que Sandor jamais esqueceu do que seu irmão lhe fizera, e desde então passou a odiá-lo com uma intensidade assustadora. A situação apenas se agravou quando o pai dos rapazes faleceu, em circunstâncias misteriosas, durante uma expedição de caça, algo pelo que Sandor também culpou o irmão, bem como pela morte prematura da jovem irmã de ambos.
Com a morte do pai, Gregor, que fora sagrado por ninguém menos do que o príncipe real Rhaegar Targaryen, a maior das honras que um novo sagrado poderia receber, tornou-se responsável pela casa Clegane. E nesse mesmo dia, Sandor partiu da fortaleza da família, para entrar para o serviço dos Lannister em Rochedo Casterly, e desde então, ele nunca mais retornou à fortaleza Clegane, nem mesmo para uma visita ocasional. E os maus sentimentos existentes entre si e Sor Gregor jamais desapareceram, mesmo com o passar dos anos e décadas. Sandor também viria a se destacar como um guerreiro a seu próprio tempo, clamando ter assassinado um homem pela primeira vez aos 12 anos, quando já havia se incorporado à hoste de Lord Tywin Lannister, e ele esteve presente também ao saque de Porto Real, em meio às forças do Ocidente, ao final da rebelião de Robert, quando a dinastia Targaryen ruiu. Nesse dia, seu irmão se destacou negativamente por ter assassinado de maneira brutal a princesa Elia Martell e seu bebê de peito, o príncipe Aegon, e tais ações apenas solidificaram a aversão de Sandor não só a Gregor como à instituição da cavalaria como um todo, e ele passou a estar determinado a jamais tomar os votos de um cavaleiro, ainda que se mostrasse habilidoso e mortífero o suficiente para merecer a sagração. Apesar disso, os Lannister logo descobriram que Sandor era, de fato, um valioso guerreiro, ainda que o homem se mostrasse sempre amargurado e algo carrancudo, e por isso mesmo, a agora rainha Cersei Lannister o colocou a cargo da proteção pessoal de seu primogênito, o príncipe real Joffrey Baratheon, herdeiro do Trono de Ferro, como seu escudo juramentado. Sandor passou anos investido em tal função, o que fez com que o rapaz Joffrey se tornasse bastante próximo a ele, enxergando-o quase como uma figura paterna, uma vez que seu pai, o rei Robert, demonstrava pouco ou nenhum interesse no menino, e tal proximidade entre ambos, combinada com o símbolo da casa Clegane, os 3 cães negros que aludem às cadelas mortas na luta contra a leoa para salvar a vida de Lord Tytos, renderam a Sandor a alcunha pela qual ele viria a ser conhecido em todo o reino. O Cão de Caça, ou por vezes, o Cão de Joffrey. Sandor veio a se tornar um homem tremendamente grande e forte, como convinha a um Clegane. Ele possui olhos acinzentados em perpétua desconfiança, um nariz largo e encurvado e longos cabelos negros finos. Como dito anteriormente, um dos lados de seu rosto é horrivelmente marcado pelas cicatrizes deixadas pela ação do fogo, e sua orelha desse lado do rosto simplesmente desapareceu, tornando difícil a pessoas mais sensíveis olhá-lo diretamente durante muito tempo. A carne escurecida em torno das escaras é repleta de fendas e crateras que por vezes vertem um líquido avermelhado e pegajoso, e no canto de sua bochecha queimada, um pedaço do osso de seu maxilar é visível, demonstrando a extensão dos danos causados à sua face. Seus lábios desse lado do rosto também desapareceram, e o entorno de seu olho apresenta uma massa disforme de cicatrizes, embora o olho em si não tenha sido afetado pelas chamas, e Clegane ainda seja capaz de enxergar bem com ele. As cicatrizes vão desde seu pescoço até o topo da cabeça, de modo que Sandor tem por costume pentear seus cabelos de lado, para cobrir a área onde eles já não são mais capazes de crescer. Mas tal tentativa de mascarar os danos apenas torna ainda mais evidente o fato de o homem não possuir cabelos na metade de sua cabeça. Sandor sempre fala de maneira grosseira e amarga, em conformidade com sua personalidade sombria, e de fato não se pode culpá-lo por isso, pois a provação pela qual passou o marcou de forma muito mais profunda do que aquilo que se pode ver em seu rosto. Sua voz também é ríspida e rascante, e sua risada é descrita como tendo o som de cães de rinha se atracando em uma arena. Ele é um dos homens mais altos em todo o reino, embora ainda esteja longe do tamanho monstruoso de seu irmão Gregor, que veio a ser chamado de a montanha que cavalga com o passar dos anos. E para além deste, apenas alguns outros personagens, como Hodor e Grande John Umber, são mais altos do que Sandor. Ele também é tido por Jaime Lannister como um dos homens mais fortes dos 7 reinos, e um dos candidatos mais prováveis a lhe oferecer uma boa luta com espadas nas mãos. Mas é fato também que Sandor não encontra alegria nas batalhas ou no serviço que presta, vivendo apenas para beber, fornicar e intimidar os fracos, remoendo sua fúria interior e esperando ansiosamente pelo dia em que poderá finalmente acertar as contas com Gregor de uma vez por todas, matando o irmão no processo.
Também, como dito anteriormente, ele despreza profundamente a cavalaria e os cavaleiros em geral, e é cínico e sarcástico com relação à maioria dos fatos da vida, vivendo apenas para o combate, mas demonstra possuir apreço por cães e por torneios, para além de prostitutas, vinho forte e jogos de azar, e não demonstra medo perante nenhum oponente ou provação, existindo apenas uma coisa que teme verdadeiramente na vida: o fogo, graças ao evento que definiu sua existência ainda quando garoto. Em anos recentes, Sandor esteve presente a um torneio, um ano antes do início dos eventos das crônicas, no qual foi derrubado de seu cavalo por ninguém menos do que Sir Barristan Selmy, o senhor comandante da Guarda Real, que não tem pelo homem grande consideração. O escudo juramentado de Joffrey fazia parte da comitiva real a quando da chegada de Robert a Winterfell, para convencer seu velho amigo Ned Stark a se tornar sua nova mão, com a morte súbita de Lord Jon Arryn. Sandor era perfeitamente distinguível não somente por seu tamanho, mas também pelo elmo que usava, forjado em aço negro para tomar a forma de uma temível cabeça de cão rosnando, com os dentes afiados e pontiagudos. Depois da queda de Bran Stark de uma das torres do Castelo do Norte, deixando-o em um coma profundo e motivando seu lobo gigante, Verão, a uivar de forma desesperada, Sandor se ofereceu para exterminar a besta quando o príncipe Joffrey se queixou do barulho. Paralelamente, quando o tio do rapaz, Tyrion, a quem Sandor sempre zombava por conta de sua condição de anão, forçou Joffrey a ir até Lord e Lady Stark para oferecer-lhe seus respeitos pela queda do filho, estapeando-o perante a insolência do rapaz quanto ao ocorrido, Sandor advertiu Tyrion de que o jovem príncipe não se esqueceria do golpe que lhe fora dado, e Tyrion, sorrindo, lhe disse que, caso Joffrey viesse a se esquecer, Sandor deveria ser um bom cão e lembrá-lo do ocorrido, para que o jovem arrogante e desprovido de empatia talvez se tornasse um pouco melhor com o tempo. Mais tarde, quando a comitiva real estava de regresso a Porto Real, o príncipe dispensou Sandor de seu serviço durante algum tempo, para que pudesse explorar as terras fluviais na companhia de sua prometida, Sansa Stark, mas o passeio de ambos terminou mal para o rapaz, quando este foi ferido pela loba gigante da irmã de Sansa, Arya, perdendo também sua espada, Dente de Leão, no processo. Com o desaparecimento da mais jovem das filhas de Stark, tanto Sir Jaime quanto Sandor conduzem buscas a ela no norte do Tridente, mas nenhum dos dois a encontrou, e ela é eventualmente localizada por Jorah Cassel, um dos homens de Lord Eddard. A procura de Sandor não foi em vão, contudo, pois ele acabou cruzando o caminho de Mycah, o filho de um açougueiro da região, que seria supostamente o responsável por atacar Joffrey junto à Arya e sua loba, e por isso mesmo, o cão de caça o perseguiu vorazmente, golpeando o menino do alto de sua cela e abrindo-o da virilha ao pescoço com sua lâmina, antes de levar seu cadáver de volta ao castelo Darry, onde a comitiva real estava hospedada para apresentá-lo aos Lannister. Tal ato rendeu a Sandor o ódio perpétuo da menina Arya, pois Mycah era seu amigo, e segundo ela, nada tinha tido a ver com o ataque a Joffrey, mas no entender de Sandor, não cabia a ele questionar a palavra proferida pelos lábios do príncipe, que afirmava categoricamente que Mycah era também culpado, e afinal de contas, ele tinha suas ordens a cumprir, embora não nutrisse pelo rapaz nenhum sentimento de antipatia em particular. Ele era o cão de Joffrey, e um cão atacará quem quer que faça mal ao seu dono. Depois que todos já estavam de volta à capital, Sandor participou das listas do torneio organizado por ordem do rei para comemorar a nomeação de Lord Stark como sua nova mão, e inicialmente se saiu muito bem, derrubando do cavalo ninguém menos do que Renly Baratheon, o irmão mais jovem do rei. Após findado o festim daquela noite, ele escoltou Sansa Stark até seus aposentos por ordem do príncipe, e estando bastante bêbado e com o sangue fervendo pela participação nas justas, Sandor se tornou estranhamente namorado a menina Stark, que era bastante bonita apesar de sua juventude e inexperiência. No entanto, a menina não era capaz de fitá-lo nos olhos por conta de suas cicatrizes de queimadura, o que o enervou e o levou a zombar de sua fraqueza e de seus modos polidos demais, chamando-a de passarinho, e dando a entender que não passava de uma ave bem treinada pela Septã para piar de acordo com suas ordens. Nesse momento, Sandor se sentiu compelido a revelar a Sansa a história por trás de suas queimaduras, falando a respeito do que Gregor lhe fizera, mas depois de terminar, se dando conta de que falara mais do que deveria, ele a ameaçou, lhe dizendo que se viesse a contar a alguém tal história, ele iria atrás dela e a mataria.
No dia seguinte, Sandor derruba Sor Jaime no torneio, rendendo a Renly uma centena de dragões de ouro nas apostas, e com isso, o cão de caça atingiu a fase final da competição. Depois, quando o Cavaleiro das Flores, Loras Tyrell, disputa a liça contra seu irmão Gregor e a montanha é derrotada devido ao mau comportamento de sua montaria, o grande cavaleiro corta a cabeça do cavalo e se lança em fúria contra Sor Loras, que apenas é salvo da morte pela intervenção de Sandor, que apara o golpe de sua grande espada com a própria lâmina e grita ao irmão que deixe o garoto em paz. Seguiu-se então uma breve, furiosa e equilibrada luta de espadas entre os irmãos Clegane, alimentada pelo ódio mútuo cultivado entre ambos, até que o rei intervém, ordenando a ambos que parassem com aquela loucura em seu nome, fazendo com que Sandor se ajoelhasse perante o soberano, bem a tempo de evitar o último dos golpes da espada de Gregor, que então partiu, furioso, para longe do torneio. Por lhe ter salvo a vida, Sor Loras abre mão da disputa final, concedendo a Sandor o título de campeão da liça, dizendo: "Devo-lhe a vida, Sor." Ao que Sandor respondeu rispidamente: "Não sou nenhum Sor", mas aceitando a honraria, a aclamação do público, incluído aí o povaréu de baixo nascimento e a vultosa bolsa de campeão. Mais tarde, Sandor e o príncipe faziam parte da comitiva de caça do rei Robert, mas eventualmente retornaram à Fortaleza Vermelha quando o rei decidiu partir ainda mais para o fundo da mata, em busca de um javali monstruoso que supostamente se encontrava nas proximidades, possibilitando o acidente de caça que eventualmente o vitimaria, abalando as fundações do próprio reino. Sandor estava presente à sala do trono quando Lord Stark, ainda abalado pelas dores de sua perna quebrada na luta contra Sor Jaime, tenta colocar Cersei e seus filhos sob custódia, com uma acusação de incesto e traição pairando por sobre a cabeça da rainha. E naturalmente, ele puxa imediatamente sua lâmina, pronto a lutar contra os homens dos Stark em defesa do seu outrora príncipe e agora rei. Mas isso acabou não se mostrando necessário, quando os homens de manto dourado se viraram contra Lord Stark, virando a maré da luta e derrotando os nortenhos, mas não antes que Ken, um dos guerreiros da hoste de Lord Eddard, fosse morto por Sandor em pessoa. Ainda mais adiante, o já consolidado rei Joffrey I, em conjunto com sua mãe, a agora rainha regente, determinou a destituição de Sor Barristan Selmy não apenas de seu posto como senhor comandante da Guarda Real, mas também de sua posição como uma das 7 espadas brancas, em um gesto quase sem precedentes na história, sob o argumento de que o homem se encontrava velho demais para proteger a vida do rei, o que teria supostamente sido a causa da morte de Robert. Sor Barristan, irado com a destituição, abandonou às pressas a sala do trono, e então foi determinado que seu posto vago na guarda seria preenchido pelo próprio Sandor, que aceitou a nomeação, mas que avisou de antemão que não faria votos de cavaleiro, pois se recusava terminantemente a aderir à instituição. Quando foi apontado que os membros da Guarda Real sempre foram cavaleiros ungidos desde sua criação, nos tempos do Conquistador, Sandor retorquiu bruscamente: "Até agora", para mostrar sua sólida posição na questão. Depois, com a execução pública de Lord Stark, ordenada por Joffrey, na qual Sandor esteve presente, Sansa mergulhou em um estado de perpétua autocomiseração e passou dias presa em seu quarto, até que foi visitada por Joffrey, acompanhado de seu cão. Quando a menina se recusou a fazer o que lhe era ordenado pelo rei, Joffrey ordenou a Sandor que a arrancasse da cama para que se vestisse, e depois de a menina ser brutalmente espancada por Sor Meryn Trant, um dos irmãos brancos, Joffrey ordenou que Sandor a pusesse a caminho, acompanhando-os até as muralhas, onde o rei lhe apresentou as cabeças cortadas do pai e de sua septante companhia, para incutir nela a obediência pelo medo. Então, Sor Meryn arranca a tapas os últimos resquícios de rebeldia ainda em Sansa, e Sandor limpa o sangue dos ferimentos em seu rosto, antes que o rei a deixe ali. Mas antes que se vá, Sandor ainda se deixa ficar por alguns segundos, tempo suficiente para aconselhar Sansa a simplesmente dar ao rei o que ele quer, para evitar ainda mais dor e sofrimento. Quando Sansa, ansiosa, lhe pergunta o que Joffrey queria dela, Sandor lhe responde que ele a queria sorrindo, e que ele queria que ela o amasse, e o temesse. Com o passar do tempo, Sandor, de forma contraintuitiva, acabou por se tornar uma espécie de defensor estratégico e tácito de Sansa Stark, aplacando a ira de Joffrey com a menina quando possível, e sendo o único dos 7 irmãos da Guarda Real a jamais ser ordenado a punir a menina fisicamente pelo rei. No dia do torneio em honra ao dia do nome de Joffrey, Sandor está presente, como convém à sua posição como protetor do rei.
Ele desmerece e zomba dos competidores do evento, denominando a coisa toda como um torneio de mosquitos, afirmando que seria uma completa perda de tempo tomar parte. E Joffrey, ao ouvir isso, declarou que seu cão ladrava de forma ousada, após o que sugeriu que deveria ordenar ao vencedor das liças que combatesse Clegane até a morte. A resposta de Sandor a isso foi: então ficará com um cavaleiro a menos, em um tom monocórdico de desinteresse. Depois, quando o rei, furioso, ordenou que Sordontos Hollard fosse executado por afogamento em vinho por seu espetáculo patético na hora de entrar no campo das provas, Sansa lhe implorou que não fizesse aquilo, lhe dizendo que matar um homem no dia de seu nome lhe traria má sorte. Mas antes que Joffrey tivesse tempo de se zangar com a menina, Sandor interveio, dizendo ao jovem rei: ela tem razão, o que um homem planta no dia de seu nome, colhe ao longo do ano. Ele disse a frase em um tom monocórdico e sem animação, como se não se importasse nem um pouco com o fato de Joffrey acreditar em si ou não. Mas é fato que ele acabou por evitar que Sansa fosse punida pela petulância de questionar uma ordem real. Em uma noite, já bastante embriagado após uma de suas visitas a uma taverna, ele se deparou com Sansa retornando do bosque sagrado da Fortaleza Vermelha, e ambos acabaram se chocando, com Clegane a agarrando e evitando que a menina caísse uma dolorosa queda através de uma escada em espiral. Ele demonstrou uma admiração mal disfarçada por sua condição de donzela, mas ao mesmo tempo a alcunhou como um passarinho tolo que apenas canta as canções bonitas que lhe foram ensinadas, demonstrando o paradoxo de seus sentimentos pela menina. Ele então pediu a ela que lhe cantasse uma das canções que lhe haviam sido ensinadas, após o que zombou do apreço e da admiração de Sansa pelos chamados verdadeiros cavaleiros das canções, lhe dizendo que tais histórias eram falsas e que tais cavaleiros nunca existiram. Sansa, apesar disso, disse que lhe cantaria uma canção de bom grado, e apesar da forma brusca como Clegane a agarrara, machucando um de seus pulsos, ele demonstrou uma estranha afetuosidade ao defendê-la de Sor Boros Blount, um de seus irmãos juramentados, quando este perguntou a Sansa em um tom duro o que ela fazia fora de seus aposentos. Sansa então o perguntou por que é que não permitia a ninguém que o chamasse de cavaleiro, e Sandor lhe respondeu que cavaleiros eram, na realidade, todos hipócritas e mentirosos, e que serviam apenas para a matança. E então, antes de deixar Sansa em seus aposentos, ele a advertiu mais uma vez de que ela estava cercada de mentirosos naquela cidade, e que todos à sua volta eram mentirosos melhores do que ela mesma. Depois que as notícias sobre a Batalha de Cruzaboi chegaram à corte, Sandor disse a Sansa que o rei não se encontrava nem um pouco agradado com as ações de seu irmão, Robb, e que ela deveria esperar represálias por parte de Joffrey em breve. Sansa então lhe disse que não tinha tido parte alguma na vitória dos Stark, ao que Sandor respondeu: eles a treinaram bem, passarinho. Tal como Clegane havia dito, pouco tempo depois, Joffrey de fato ordenou que Sansa comparecesse à sua presença na Sala do Trono, para humilhá-la em retaliação aos feitos de Robb. Sandor estava presente ao ocorrido, e viu Sor Boros rasgar as roupas de Sansa e bater nela com a parte romba de sua espada, conforme as ordens do rei, sem nada dizer ou fazer, até que a coisa toda fosse interrompida pela intervenção do tio anão do rei, Tyrion, que pediu então um pedaço de tecido com o qual pudesse cobri-la. Sandor tomou a deixa para emprestar ao anão seu próprio manto branco, com o qual ele cobriu a nudez parcial de Sansa antes de levá-lo do salão de volta aos seus aposentos. Mais tarde, com a explosão dos distúrbios do pão na capital, Sandor salva Sansa uma vez mais, dessa vez do ataque de uma turba furiosa de porto-realenses famintos, atacando-os furiosamente com sua espada e destripando alguns, antes de levar uma Sansa pálida, ferida e assustada de volta à Fortaleza Vermelha, salvando-a de um destino ainda muito pior. Sansa então agradeceu Sandor, lhe dizendo que seus atos foram muito corajosos. Clegane a isso respondeu que um cão não precisa de coragem para afugentar ratos, o que levou Sansa a lhe perguntar por que era sempre tão odioso e se lhe apetecia assustar as pessoas. Clegane riu ao ouvir isso e respondeu: não, o que me agrada é matar gente. Ele então perguntou aos presentes onde se encontrava seu cavalo, perdido durante o tumulto, e anunciou irado que, caso ele não fosse encontrado, alguém teria de pagá-lo.
Sandor logo teria de pôr seu apreço pela matança à prova, pois os exércitos de Stannis Baratheon se aproximavam rapidamente por mar, dispostos a tomar a capital e a espetar a cabeça do rei que Sandor protegia em uma estaca. Durante a grande batalha da Água Negra, Clegane agiu como um dos comandantes das forças Lannister na defesa da cidade, liderando surtidas para fora dos portões, para tentar empurrar as forças de Stannis de volta à torrente da Água Negra. Mas depois que o Inferno Verde de Fogo Vivo foi liberado, a coisa toda mudou de figura. Sandor, mortificado pela visão de todo aquele fogo, se recusou a voltar à luta, depois de ter perdido metade de seus homens, apesar das ordens expressas de Tyrion, e não levou muito tempo até que ele se decidisse por desertar, mas não sem antes partir até os aposentos de Sansa para esperar pela menina que tanto o fascinava. Quando ela apareceu ali, Clegane lhe disse que estava prestes a partir da cidade, e se ofereceu para levá-la consigo e para mantê-la a salvo, além de exigir dela a canção que ele tinha pedido antes, com sua lâmina postada sobre a pele macia da garganta da menina. Depois, ainda bêbado de vinho e com os nervos à flor da pele devido às chamas que tinha presenciado tão de perto, e vendo que Sansa não estava disposta a acompanhá-lo em sua fuga, Clegane a agarrou e a forçou a beijá-lo nos lábios, antes de deixá-la sozinha no escuro de seu quarto, partindo o mais rápido possível para longe da batalha, de Porto Real, do Fogo Vivo e dos Lannister. Sandor só voltaria a surgir na narrativa no livro seguinte, quando foi capturado pelo Caçador Louco e seus animais nas cercanias da pequena cidade de Septo de Pedra, nas terras fluviais, sendo então levado até lá, como um inimigo do povo da região, para ser julgado e executado pela Irmandade Sem Estandartes, o grupo de foras da lei que protegia o povo humilde do reino. O julgamento do Cão de Caça se deu em uma localidade secreta chamada de Monte Oco, o covil principal da Irmandade, e ali ele foi acusado de diversos crimes, cometidos por diversos soldados a serviço dos Lannister, e não necessariamente pelo próprio. No entanto, ainda que Sandor tenha apontado esse fato, uma testemunha improvável deu um passo adiante, disposta a incriminá-lo. Tratava-se de Arya Stark, a irmã mais jovem de Sansa, a quem quase todos na corte, incluindo aí o próprio Sandor, presumiam estar irremediavelmente perdida ou morta. A menina, furiosa, o acusou pelo assassinato de Mycah, o filho do açougueiro, a quando do entrevero entre Arya e Joffrey, nas proximidades do castelo Darry, ocasião na qual a loba da menina mordera o príncipe, e Sandor se defendeu argumentando que estava apenas cumprindo seu dever, e que o menino havia atacado o príncipe. Arya o desmentiu, dizendo que fora ela própria quem atacara Joffrey, e Cão de Caça a isso disse que então era ela quem ele deveria ter matado, e que não cabia a ele questionar a palavra do então príncipe, que jurara que fora Mycah o agressor. O juiz do caso, Lord Beric Dondarrion, disse que não havia meio de conhecer a verdade sobre o ocorrido naquele momento, e que a única alternativa que lhes restava era submeter Sandor a um julgamento pela batalha, para deixar que Hylor, o Senhor da Luz, divindade à qual Lord Beric e os Foras da Lei passaram a adorar, decidisse seu destino. Sandor a isso gargalhou, ávido pelo combate, perguntando aos Foras da Lei qual estaria disposto a encará-lo de espada na mão, qual estaria pronto a morrer. Arya protestou, dizendo que isso o libertaria, pois Cão de Caça era mortífero com uma espada, mas Lord Beric nem quis ouvir falar do assunto, e disse que seria ele próprio o adversário de Clegane. Os dois homens se encararam no centro da grande gruta principal do Monte Oco, em condições de igualdade, empunhando apenas escudos de carvalho e espadas afiadas. E a princípio, Clegane parecia prestes a se sobressair sem dificuldades, mas apenas até que Lord Beric lançasse mão de seu principal trunfo, incendiando sua espada como convinha a um devoto ao Senhor do Fogo, para desespero do Cão de Caça. O homem passou a lutar com uma urgência histérica, ávido a colocar um fim à luta e à ameaça flamejante, e em seu ímpeto acabou por aplicar um golpe tão forte de cima para baixo que simplesmente partiu ao meio a lâmina em chamas de Lord Beric, atingindo seu corpo no ponto de junção entre seu pescoço e um dos ombros, quase abrindo-o ao meio, mas sendo também beijado pela luminosa dádiva do deus quando seu escudo pegou fogo, tendo todo o seu braço esquerdo queimado, e se debatendo em dor, agonia e desespero, implorando às lágrimas aos presentes que lhe ajudassem, enquanto os homens de Beric acorriam até seu corpo, em especial o sacerdote Thoros de Myr, para iniciar sua prece de ressurreição.
Clegane caiu ao chão, rolando em desespero para extinguir as chamas e depois segurando com toda a força a carne queimada contra si. E então Lord Beric, que fora ressuscitado por um tris pelo sacerdote Miriano, determinou que os ferimentos e a carne de Clegane fossem tratados. Como saiu vencedor da luta, o cão de caça foi libertado, mas todos os seus pertences de valor e seu ouro foram confiscados pela Irmandade para comprar suprimentos mais a sul, para alimentar os pobres famintos. Apenas a arma, a armadura e o cavalo de Sandor, estranho, lhe foram devolvidos, e ele foi escoltado vendado para longe do Monte Oco, antes de ser chutado de volta à estrada. Contudo, e apesar de não se tratar da ação mais prudente para o momento, não demorou até que Sandor se esgueirasse de volta às cercanias, encontrasse a localização do Monte Oco, passasse pelos sentinelas e retornasse, exigindo a devolução do dinheiro que lhe fora roubado pelos foras da lei, sob o argumento de que o próprio deus deles o havia declarado inocente através do combate. Os homens da Irmandade a isso responderam que o Senhor da Luz o havia considerado inocente, não o declarado como Baelor renascido, e lhe disseram que seu dinheiro seria restituído após findada a guerra, através da nota promissória que Lord Beric lhe havia dado, antes de mandarem o cão de volta à floresta. Mas Sandor não ficaria completamente livre de compensações, pois ele permaneceu de tocaia no entorno do esconderijo, e acabou por topar com ninguém menos do que Arya Stark, que tentava fugir da custódia da Irmandade apenas para cair sob o poder de Clegane. Sandor aprendeu e lhe disse que ela seria seu passaporte para a riqueza que tinha sido tirado de si. Ele pretendia levá-la até as forças do norte, para vendê-la à mãe, ao irmão ou a um dos tios, em troca do ouro que lhe compraria, suprimentos e uma passagem segura para onde precisasse ir, o que poderia ser até mesmo para além do Mar Estreito. Arya, naturalmente, era uma cativa muito inconveniente, deixando transparecer a todo momento o ódio e o desprezo que sentia pelo assassino de seu amigo, o que forçou Sandor a silenciá-la com gritos, ameaças e até mesmo alguns golpes com a parte romba do machado de guerra que levava consigo. Sandor e Arya chegaram ao Tridente na época das chuvas, nas cercanias da vila de Harroway, quando o rio se encontrava em sua cheia máxima, e por isso foram forçados a conseguir passagem em uma balsa próxima, já que as pontes existentes haviam sido destruídas, quer pela guerra, quer pela ação das águas, e era impossível vadear o rio naquelas condições. Contudo, ao chegarem à margem oposta, Clegane pagou ao balseiro e aos seus homens com uma das notas promissórias recebidas dos foras da lei, embora tivesse prometido ouro a eles através de sua palavra de cavaleiro, o que os barqueiros não sabiam que ele não era. Quando o líder dos homens lhe relembrou desse detalhe, Clegane sorriu aquele seu sorriso petulante e sombrio e respondeu apenas: "Os cavaleiros não têm honra nenhuma", antes de abandonar os homens ali sob protestos irados e algumas pedras atiradas contra sua nuca. Os dois estranhos companheiros de viagem ainda tiveram alguns problemas pelo caminho, incluindo aí uma instância em que Arya tentara esmagar a cabeça de Clegane enquanto este dormia, apenas para ser desarmada logo antes de sua tentativa, mas o passar dos dias eventualmente os forçou a aprenderem a conviver. Quando finalmente atingiram as cercanias das Gêmeas, onde sabiam que o Rei do Norte e sua comitiva estavam para testemunhar o casamento de Edmure Tully com Roslyn Frey, Clegane pressentiu que algo estava errado ali, e acabou por ter razão. Os Frey haviam traído os nortenhos, e estavam massacrando todos os presentes dentro e fora do casamento. Arya ainda estava ansiosa por ir atrás da mãe, mas Sandor a conteve, sabendo que isso seria suicídio, após o que ele tratou logo de incapacitar a menina, para impedi-la de escapar de seu controle e correr em direção ao massacre, não por compaixão ou consideração por sua segurança, mas simplesmente porque a menina era uma refém valiosa demais para arriscar. Como Sandor suspeitava, com razão, que o jovem lobo e a senhora Catelyn estariam agora incapacitados de lhe pagar um resgate por estarem presos ou presumivelmente mortos, ele foi forçado a mudar sua linha de ação, esperando encontrar outro parente da menina, vivo e livre, que pudesse pagar seu resgate. Sua primeira ideia foi rumar em direção ao Vale de Arryn, para vender Arya à sua tia materna, a senhora Lysa, que vinha agindo como administradora da região desde a morte de Lord Jon. No caminho desde as Gêmeas, ambos acabaram cruzando com um arqueiro moribundo a serviço da Casa Piper, que fora ferido mortalmente por um dos homens da Casa Bolton, aliada dos Frey na conspiração, e Sandor concedeu ao homem um generoso gole d'água e a dádiva da misericórdia, pois seus ferimentos estavam para além de qualquer cura.
Ele e Arya então saquearam o cadáver, e a menina conseguiu para si uma pequena lâmina. Eles também acabaram por cruzar com um cavalo que havia presumivelmente escapado das gêmeas durante a confusão, o que lhe rendeu o nome de Covarde, e Sandor permitiu que Arya montasse sozinha dali em diante. Depois, os dois se abrigaram durante algumas semanas em uma pequena aldeia no sopé das Montanhas da Lua, antes de iniciarem a lenta e perigosa subida pela estrada de altitude. Mas os anciões da aldeia lhes disseram, uma vez que todo o trabalho na paliçada que vinha sendo erguida em torno do assentamento tinha terminado, que precisariam partir, pois eles não desejavam um homem como Clegane em sua comunidade, lhe dizendo que sabiam que ele fora outrora o cão de Joffrey, um homem de violência. Sandor tentou argumentar, lhes dizendo que poderiam vir a se sentir gratos por contarem com um guerreiro entre eles quando a guerra tocasse suas terras, mas os anciãos se mostraram inflexíveis, e por isso ele e Arya partiram, com seu pagamento pelo serviço em moedas de cobre e na forma de uma espada velha. Infelizmente para Clegane, não levou muito tempo até que fossem informados de que a estrada de altitude estava fechada, e que a senhora Arryn se encontrava morta, tendo sido assassinada por um cantor itinerante, e por isso, Sandor mudou de ideia, e decidiu redirecionar seu esforço para Correrio, onde esperava vender Arya para seu tio-avô, Sor Brynden, que ainda mantinha a fortaleza mesmo após a traição Frey, caso o velho fosse capaz de reconhecer a menina. Tempos depois, Sandor e Arya se viram na antiga estalagem do entroncamento, onde buscaram abrigo e alguns alimentos, apenas para cruzarem o caminho de dois dos homens do irmão de Sandor, Gregor, acompanhados de um escudeiro verde como a grama do verão, e particularmente zombeteiro. Sandor e Arya foram informados pelo grupo do início do cerco Frey a Correrio, e depois os homens de Gregor inquiriram Sandor a respeito de seus planos. Quando o cão de caça demonstrou sua má vontade com relação ao próprio irmão e ao reino em geral, os homens de Gregor sugeriram que ele deveria acompanhá-los para que o cavaleiro decidisse o que seria feito dele, e foi então que a luta na estalagem explodiu. Sandor, ainda que esfomeado e parcialmente embriagado, lutou contra os homens, matando o soldado Polliver e mantendo Cócegas ocupado até que Arya conseguisse matá-lo, recuperando assim sua espada, Agulha, que fora roubada pelo homem. A menina também abriu a barriga do escudeiro, expondo suas vísceras e condenando-o à morte, e Sandor lhe disse que ela deveria liquidá-lo de uma vez. Ainda que tenha vencido o combate, Cão de Caça ficou gravemente ferido, com golpes em sua coxa, costelas, pescoço e face, além de ter o pequeno toco que restara de sua orelha no lado queimado do rosto cortado fora. Arya tentou cuidar dos ferimentos, pois Cão de Caça se tornava mais fraco à medida que o tempo passava, mas eventualmente infeccionaram, durante a viagem da dupla até Salinas, deixando Sandor em um estado de profunda dor e provocando febres tão incapacitantes que ele já não era mais capaz de pensar de forma clara. A menina Stark, em um profundo conflito interno quanto ao que fazer com o homem, observava enquanto Sandor se tornava mais e mais fraco, até o momento em que ele já não tinha mais força sequer para se levantar, encostando o corpo ferido e cansado em uma árvore e implorando a Arya que lhe concedesse a misericórdia. A menina, contudo, disse que ele não merecia essa dádiva, procedendo para simplesmente roubar suas posses e partir, enquanto o moribundo lhe dizia para lhe colocar um fim, e que era isso que lobos de verdade fariam a animais à beira da morte, mas a menina nortenha não lhe deu ouvidos, deixando-o à mercê dos elementos, da vida selvagem ou de possíveis malfeitores da floresta. E assim teria terminado a história de Sandor Clegane, mas essa não parece ser toda a verdade sobre o personagem. Mesmo depois deste ponto, relatos surgiram por todo o Tridente, dando conta de que o Cão de Caça não só estava vivo, como vinha liderando um bando perigoso de foras da lei que matavam e pilhavam a seu bel prazer, pelo Tridente afora. Dizia-se que um grande bruto, usando seu característico elmo em forma de cabeça de cão, liderara o furioso ataque dos bandidos ao porto de Salinas, o que levava todos a acreditar que, de fato, Sandor ainda vivia. Mas quando Brienne de Tarth e seus companheiros chegaram à Ilha Quieta, o irmão mais velho da lhes informou que o homem que vinha envergando o elmo era na verdade outro fora da lei, alguém ainda mais cruel do que o próprio Sandor, e que o Cão de Caça estava de fato morto, pois fora ele próprio quem o enterrara, além de conduzir o garanhão do homem, estranho, até os estábulos da septeria. Mais tarde, descobriu-se que, de fato, quem vinha envergando o elmo de Clegane era Horsh, um dos criminosos que vinham atormentando o povo do Tridente, que foi morto por Brienne durante a luta fora da estalagem do entroncamento.
O elmo foi então capturado por Limo Manto Limão, da Irmandade Sem Estandartes, mas nesse ponto parece não haver mais dúvidas sobre a morte de Clegane. Ou será que existem? De acordo com alguns fãs da saga, a fala do irmão mais velho a Brienne pode não ter sido literal, mas apenas uma metáfora, pois ele havia se referido a si mesmo como um cavaleiro que morrera no tridente, apenas para renascer na Ilha Quieta. Isso pode significar que Sandor foi encontrado e tratado pelo irmão mais velho, morrendo para sua vida antiga apenas para renascer como um noviço na Septeria, cujo caminho apenas não cruzou o de Brienne. Além disso, tais fãs apontam também que, de acordo com a teologia do Sete, o cão de caça pode ser apenas uma referência do irmão mais velho a um dos aspectos de Sandor Clegane, do mesmo modo como o religioso se refere aos 7 aspectos da divindade que adora, e que Sandor possa ser ninguém menos do que o coveiro da Ilha Quieta, que for observado por Brienne à distância, tendo morrido apenas para renascer para uma nova vida.